Você já se sentiu perdoado? Como é maravilhoso sentir-se perdoado. Perdoar é restaurar relacionamentos, é ter a alma curada e dizer sim para a vida. Todos nós, por várias vezes, já precisamos perdoar ou ser perdoado. É ou não é? Mas há um perdão em especial que todo ser humano, mesmo quem se considera bom e honesto, necessita urgentemente acolher em seu coração. É um perdão muito importante para a nossa vida e tem consequências eternas. Estamos falando nada mais, nada menos do que o perdão de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina que todo ser humano pecou e dessa forma ofendeu diretamente a Deus, o seu Criador. Portanto, se você ler Romanos capítulo 3, verso 23, você vai encontrar dizendo o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Embora ser rico em bondade e misericórdia, Deus também é santo, é justo e verdadeiro. Por isso, Ele não se relaciona intimamente com pessoas que vivem desobedecendo o seu sagrado mandamento. Essa que é a verdade. Essa desobediência que afeta a todo ser humano, o que ela fez? Ela nos separou de Deus, rompendo o nosso precioso relacionamento com Ele. Se você ler Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, você vai encontrar Isaías dizendo assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa nos ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não nos ouça. Observou? Pior ainda, essa condição de pecado trouxe sobre todos nós, em primeiro lugar, a morte espiritual, que é o quê? A separação de Deus. A morte espiritual do homem é quando ele morre no pecado, ele se separa de Deus. Então a morte espiritual é a separação de Deus e depois a morte física. Em Provérbios 8:36, o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Está escrito lá. Se você lê ainda Ezequiel 18:20, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Indo ainda para Tiago, capítulo 1, versículo 1, a parte B do versículo diz que o pecado sendo consumado gera a morte. Olha, nenhuma obra de caridade que venhamos a fazer tem o poder de apagar os nossos pecados. Não há nada que possamos fazer para nos purificar a nós mesmos diante de Deus. Por quê? Porque em Provérbios capítulo 20, versículo 9, diz a palavra assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Ninguém. Por quê? Porque a única forma de sermos purificados do nosso pecado é receber o perdão gratuito de Deus. Ele, que é cheio de graça, de misericórdia, pode apagar os nossos pecados, purificar a nossa alma e restaurar a nossa vida. Essa que é a verdade, meu irmão. Por quê? Porque se você ler Salmo 32, versículo 1, lá diz assim: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Então você veja que Deus, ele é maravilhoso. O caminho, irmãos, para a restauração através do perdão divino é simples.
mas exige sinceridade e compromisso de vida. Ele começa com um arrependimento profundo do nosso coração. Se você ler Atos 17, versículo 30, você vai encontrar assim: Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, mas agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Deus nos chama para o arrependimento. Se você ler Lucas 13, versículo 3, Jesus diz: eu vos digo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Palavras de Jesus. Então, é necessário que façamos dois tipos diferentes de confissão a Deus. A primeira dela é a confissão dos pecados diante de Deus. Se você ler Salmo 32, verso 5, você vai entender melhor. Lá diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, essa é a primeira confissão que temos que fazer diante de Deus. A segunda confissão é aquela em que aceitamos em nosso coração, pela fé, a obra que Deus realizou em nosso favor, ao enviar seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar naquela cruz. Então Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí Romanos 5, verso 8 diz: Deus dá a prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Irmãos, esse é o verdadeiro perdão que você precisa para recomeçar a sua vida, para deixar para trás as coisas do passado e experimentar uma vida transformada diante de Deus e dos homens. Receba aí, você que está me ouvindo agora, pela fé, o perdão de Deus através da obra que Cristo realizou na cruz. Sinta-se perdoado em nome do Senhor Jesus. E medite na palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, verso 12 e versículo 14 e 15, e você será uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.